Arquitetura de Interiores para Todos, com a Pierina Piemonte, a Ricardo Botelho, Arthur Guimarães, Júlia Matos, senhor Roberto Espina, do CAU de São Paulo também. Bom dia a todos. É muito bom estar aqui nessa primeira Conferência Internacional de Arquitetura para falar desse tema que é fundamental para nós, arquitetos e urbanistas. Então, vocês logo vão ver um slide que mostra que, pelo próprio censo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 2021, 62% dos arquitetos declaram exercer arquitetura de interiores. Isso não é uma resposta única, né? Mas 62% dizem que trabalham com arquitetura de interiores. Então, 62% é pura e simplesmente a maioria. Então, a gente vai ver inicialmente aqui o trabalho da Comissão Temporária de Arquitetura de Interiores do CAU de São Paulo e depois dois nossos convidados, que também fizeram parte de uma reunião ordinária, e eles vão falar sobre temas específicos. Tá? Então, eu queria pedir a nossa apresentação. Então, a gente tem, né, eu sou o coordenador da Comissão Temporária de Arquitetura do CAU de São Paulo. Temos aqui a Júlia, que também é membro, a Pierina, também é. Temos o Arthur Guimarães, que é presidente da Federação Internacional de Arquitetos e Designers de Interiores, e temos o Ricardo Botelho, que é um profissional do marketing conhecido por praticamente todo mundo aqui. Tá? E aí, a gente, no nosso trabalho, né, a gente vai tendo alguns insights, quem trabalha com arquitetura de interiores. Então, um deles é mais ou menos recente, que é um simples fato. A arquitetura nasceu interiores. Então, antes do homem ter a capacidade de construir seus abrigos, sejam eles em que sistema construtivo rudimentar que fosse, ele ocupou os espaços existentes, ocupou as cavernas, e procurou, de uma certa forma, adaptá-las para a sua vida, a vida da sua família, suas necessidades pessoais, né? Então, também é muito interessante esse dado. A arquitetura, como a gente... A arquitetura não nasceu em edificação, ela nasceu em interiores. E aí, antes da formação da comissão temporária, em 2016... 2015 e 2016, foram criados 15 grupos de trabalho no CAU de São Paulo. Um deles era o GT de Arquitetura de Interiores. E o principal resultado desse GT foi essa palestra, porque a gente constatou, e isso o Ricardo Botelho vai falar muito bem, que, quando se fala de arquitetura de interiores, logo se pensa no residencial. E a arquitetura de interiores vai muito além do residencial. Então, essa palestra, que é uma palestra que foi desenvolvida para instituições de ensino e egressos dos cursos de arquitetura, se bem que nós, como arquitetos, aprendemos todos os dias da nossa vida, né? Era uma palestra que tinha como objetivo mostrar todo tipo de aplicação de arquitetura de interiores. E aí a gente vai de uma escala menor para uma escala muito maior, como, por exemplo, um aeroporto. O aeroporto é arquitetura de interiores? Talvez seja a soma de várias arquiteturas de interiores, né? E, claro, é preciso lembrar que não existe fronteira entre arquitetura e arquitetura de interiores. Tudo é arquitetura. Mas a gente convenciona chamar de arquitetura de interiores o trabalho, o projeto, né, no espaço existente, pré-construído, né? Então, difere da arquitetura de edificação por uma série de razões. E é muito comum também, dentro da arquitetura de interiores, que os projetos sejam de reforma ou de adaptação de espaços existentes. Tá? Então, essa palestra realmente ela é muito interessante, a gente percebe o resultado na expressão, principalmente dos alunos de arquitetura e urbanismo, que eles não se dão conta desse universo gigantesco que é a arquitetura de interiores. Então, a comissão foi formada e eu vou passar a palavra para a Júlia, só reafirmando
que esse dado, o 62%, ele é o dado definitivo, ele é o argumento que não pode ser deixar de ser observado, né? A gente não precisaria ter mais nenhuma razão, que a gente tem muitas, nós vamos ver, para criar colegiados de arquitetura de interiores pelos CAL-UF e, possivelmente, pelo CAL-BR. Depois, um pouquinho mais à frente, a gente vai falar sobre o trabalho desses colegiados que já existem, em consonância com a Comissão de Arquitetura de Interiores do CAL de São Paulo. Então, vou passar a palavra para a Júlia agora. Bom, primeiro, bom dia a todos. O meu papel aqui é contar um pouquinho como que a gente começou essa comissão e o porquê dela, né? Então, acho que já deu para entender aqui bastante com o Spina, que é um número muito considerável e nosso intuito é que a gente precisa ser mais representado nisso tudo, né? Então, aqui está um pouquinho das motivações, né, do porquê o início desse trabalho todo. Então, entender que a arquitetura de interiores faz parte de um campo de projeto grande da nossa área, né, que trabalha com muitas vertentes diferentes, então, ergonomia, antropometria, tem uma interface direta com desenho universal e acessibilidade, então, a gente precisa trabalhar isso, enfim, sempre, de todas as formas. Com a pandemia, a gente teve uma redefinição muito grande, né, do que seriam esses espaços internos, então, como trabalhar a nossa casa, o nosso trabalho, e acho que tomou uma proporção muito maior, né, a arquitetura de interiores nesse período. Que a arquitetura de interiores é algo que a gente sempre tenta reafirmar muito quando a gente faz as nossas reuniões e a gente recebe os convidados nas reuniões da comissão, que é a questão da saúde e do bem-estar, né? Então, não é simplesmente algo que a gente entende como um artigo de luxo, mas com a saúde e o bem-estar do dia a dia de todos nós, quando a gente está vivenciando a arquitetura de interiores, seja na nossa casa, ou seja no comércio, ou nos escritórios, enfim, hospitais e aeroportos. Esse item de entrada no mercado de trabalho, eu acho que a gente pode observar isso de uma forma muito mais presente, que a gente percebe conforme os alunos vão se formando, né, que, querendo ou não, é uma entrada de trabalho também, né, no mercado, trabalhar com interiores. A gente tem essa questão também do resgate da integridade da ética profissional, então, como é que a gente pode trabalhar interiores com um olhar mais presente nisso, né? E como que a gente pode entender toda a questão ética e profissional da arquitetura de interiores, principalmente no mercado de trabalho. É uma área que precisa, sim, de validação científica e técnicas e especialidades, então a gente não tem uma carga muito grande, né, nas faculdades, então é interessante que tenha um aprofundamento maior para lidar com isso, porque precisa de muita técnica para trabalhar com interiores. Falta de dados e estudos estruturados na área, então isso também foi um ponto muito importante na nossa comissão, da gente conseguir receber as pessoas e a gente conseguir ter um pouco mais de dados, entendimento, estudo sobre interiores. Uma valorização maior também, né, por parte da sociedade, e o reconhecimento formal nas entidades de classe, que é o que a gente também vem buscando. Bom, tem um dado que diz que 2024 até 2030, o mercado de arquitetura de interiores ela vem crescendo em 26%. Então, assim, está ganhando uma grande proporção na área, né? Então, a gente entende que não é mais só um acessório, mas ela tem um papel grande, né, no mercado de trabalho. Bom, a nossa comissão ela é composta por 11 especialistas, então são 7 conselheiros do CAL São Paulo, um representante de cada entidade, então, da ASBEA, do EAB e da ABD, e um convidado externo de mercado. Então, essa é a composição básica da nossa comissão, e foi ela que desenvolveu esse trabalho, que já faz, acho que, 12 meses, 13 meses, por aí, né? Bom, as primeiras impressões. Como é que a gente chegou, né, nesses resultados parciais? Então, primeiro de tudo foi que, ao longo desses 12 meses, a gente teve todas essas reuniões mensais com o objetivo de aprofundar as percepções, desafios e oportunidades do setor. Para isso, a gente precisava receber pessoas, né? Então, a gente teve uma escuta bem ampla. Então, foram 30 convidados. Em um momento, a gente teve até uma
reunião que envolveu mais gente, então passou um pouquinho aí dos 30 convidados. E a ideia é que a gente ouvisse sempre todas as áreas. Então, a gente ouviu desde convidados que trabalham nas áreas de projeto, assim como os lojistas, fornecedores, pessoal do mercado de trabalho, prestador de serviço, mídias, marketing, eventos e também o pessoal de ensino. Então, assim, foi um resgate bem grande e a gente até entendeu que os 6 primeiros meses, né, da nossa comissão, o nosso principal objetivo era conseguir, de fato, captar percepções que não fossem só dos arquitetos dentro da área. Então, de todo mundo que trabalha no setor de arquitetura de interiores. E captar dados e conseguir entender tudo isso para daí sim conseguir fazer algum diagnóstico ou ter algum tipo de, né, relatório em cima desse tema. Então, a gente focou bastante nessa escuta ampla de todos eles. Aqui tem, basicamente, o nome de todos os convidados que a gente recebeu. Então, foram diferentes nomes de todas essas áreas que eu falei. E foi assim super rico. A gente aprendeu bastante com eles. Teve uma troca enorme, tanto é que 2 deles estão aqui com a gente. E agora eu vou passar para a Pierina para ela falar um pouquinho sobre as nossas experiências. Bom dia, eu sou a Pierina, eu sou arquiteta e estou representando a Asbea nessa comissão do CAL. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as primeiras impressões e resultados que a gente teve desses encontros, né? Então, como a Júlia já falou, é um mercado que está em plena expansão. Todo projeto de arquitetura ele requer um projeto de arquitetura de interiores, né? Então, é um mercado que está em expansão. A gente tem uma carência de uma representação institucional forte, então é uma área da arquitetura que ainda não tem uma representação, a gente não tem para quem recorrer e onde buscar esse suporte para essa especialidade. Temos uma questão que é influência versus a qualidade técnica. Então, hoje em dia, eu acho que para o público leigo, hoje com as mídias sociais e tudo, o trabalho ficou muito mais fácil da gente veicular o trabalho. Então, a gente tem muita gente que faz, não só na arquitetura de interiores, mas acho que em todas as especialidades, e para o público leigo fica difícil entender o que é realmente um arquiteto, qual é a técnica que ele precisa e quem é um influencer, alguém que faz alguma coisa que parece bonita, mas, na verdade, não tem o respaldo técnico que um arquiteto de interiores tem. E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas experiências, né? A nossa palestra aqui chama Arquitetura para Todos, porque a arquitetura de interiores ela tem esse estigma de ser um produto de luxo. Ele está relacionado aí a uma certa classe social. E a gente recebeu muitas pessoas, entre elas nos chamou muito a atenção e foi muito legal a gente fazer esse contraponto entre essas 2 mulheres maravilhosas que estiveram aqui ontem com a gente, a Mariana Simas, do estúdio MK27, e a Esther Carro, do Fazendinhando, que são 2 grandes arquitetas e que trabalham arquitetura de interiores em áreas completamente diferentes, né? Então, Mariana Simas trouxe muito a questão de que, quando o estúdio começou, eles começaram realmente fazendo a edificação, né, das casas. Mas logo eles perceberam que, se eles não fizessem os interiores, o produto, a casa perdia o conceito. E até porque quem conhece um pouco da trajetória do Márcio Kogan, a gente sabe que ele, muito ligado ao cinema, a essa história, né, de como que os espaços vão se desdobrando, como que você vai descobrindo a arquitetura de interiores hoje, para eles, é um produto muito importante e é um projeto que é vendido junto com o projeto de arquitetura. Não existe essa distinção. Então, é interessante ver como um estúdio tão, né, criativo, tão expressivo da nossa arquitetura, trabalha a arquitetura de interiores como realmente uma força muito grande dentro do projeto deles. Em contraponto, temos a Esther Carro, que faz um trabalho maravilhoso para a comunidade, né, onde ela ajuda pessoas em situação vulnerável aí a melhorar a qualidade de vida também. Então, com isso, o que a gente quer trazer? Que é possível, nós temos, a arquitetura de interiores, ela é qualidade de vida, realmente.
né? A gente até estava conversando muito sobre habitação de interesse social. Por que nós não temos projetos de arquitetura de interiores para quem vai ocupar uma habitação de interesse social? Seria fundamental. Fundamental. Não adianta a gente dar uma caixa vazia para uma pessoa e às vezes essa família não sabe nem como ocupar. Então, eu acho que são questões para a gente realmente refletir o que é realmente a arquitetura de interiores. Ela é muito mais do que uma estética. A gente, falando sempre quando a gente fala de arquitetura de interiores, a gente fala de qualidade de vida e bem-estar. E eu gosto sempre de ressaltar que é nessa escala do interiores que a gente está realmente trabalhando a escala do humano, do 1 para 1. Então, é a escala onde você está sentado numa poltrona que pode ser que não seja tão ergonômica, é onde você vai sentir se você sentou à mesa e se ela está na altura certa, é onde vão aparecer também os problemas se essa ergonomia não estiver correta para o uso das pessoas. Então, ela é realmente muito importante para dar saúde, qualidade de vida e bem-estar para as pessoas. A gente levantou também que isso a gente até já sabe, após a pandemia, acho que até a relação das pessoas com a sua casa mudou, as pessoas começaram a ver realmente que elas tiveram que ficar dentro de casa e como esse projeto de interiores é importante, como a gente quer ter conforto dentro de casa e o impacto que isso causou também com a relação de trabalho, né? Então, acho que uma dos itens que mais vendeu nessa época foi cadeira para trabalhar em casa, né? Como é importante você ter ergonomia e poder trabalhar com um produto que te dê conforto. Então, isso obviamente, criou uma nova relação e o mercado inteiro de escritórios, de maneiras de trabalhar está impactado e ainda está se formatando como é que vai ser essa relação. Também foi super interessante porque a gente recebeu arquitetos que trabalham em outras áreas. Então, recebemos aí pessoas que estão se especializando em neurociência, em Feng Shui, como a gente pode aliar a ciência e a tradição para criar espaços que influenciam as emoções, energia, desempenho. Então, como a gente pode aliar outras sabedorias dentro da arquitetura de interiores para promover esse bem-estar nos projetos. Quando a gente falou também bastante com pessoas aí da área acadêmica, e como a gente sabe, a arquitetura de interiores dentro da faculdade ela é tratada muitas vezes como uma disciplina, um adendo, então ela tem uma carga de horário insuficiente. Apesar dela ser a porta de entrada para muitos recém-formados, para você projetar os interiores de uma residência, você precisa ter conhecimento, né? Então, falta esse olhar e eu digo ainda que falta esse entendimento da diversidade que é fazer arquitetura de interiores. Porque quando a gente fala do campo, que é o que o Roberto trouxe da palestra dele, e a gente começa a ter uma noção de que você faz arquiteturas de interiores para hospitais, para restaurantes, para escritórios, para residências, para salas VIPs, para o que quer que seja, para um hotel. Cada um tem requerimentos completamente diferentes, são acabamentos diferentes, são normas diferentes. Então, não é simples fazer, não é simples realmente, são especialidades. E isso tem que ser olhado pela academia também, né, para aprofundar esse conhecimento técnico que só no momento que a gente tiver essa especialização, talvez a gente vá conseguir descolar desse olhar estético, né? De a arquitetura de interiores está muito atrelada à estética. Não, gente, temos técnica também. Então, acho super importante a gente ter essa consciência. Também recebemos pessoas aí, várias com relação à representatividade, então participação de mostras em feiras, que são super importantes.
Então, a gente tem parceria, né? O CAL tem parcerias estratégicas com a Casa Cor de São Paulo, Ribeirão Preto, a Arquidesign de São José do Rio Preto, a Semana de Design de Campinas, Campos do Jordão, Itu, tudo isso para trazer maior visibilidade, né? Reforçando a presença na área e aproximando arquitetos e urbanistas, né? Trazendo um engajamento maior do público final, né? Quem não gosta de ir na Casa Cor para se inspirar com aqueles ambientes, né? Eu acho que é uma inspiração que pode ser levada para várias esferas, né? Esse é um outro tema que a gente também levantou, e acredito que todos, né, que atuam na área sentem, que é essa guerra de preços versus técnica desvalorizada, né? Então, de novo, falando sobre a estética e a técnica, e o excesso de foco na aparência. Então, a gente tem que valorizar a especialidade como uma especialidade realmente técnica e não criar essa confusão com decoração, design de interiores, decoração. A arquitetura de interiores é diferente, a gente tem uma atuação muito mais profunda nos projetos do que uma simples decoração, né? Se a gente não tiver esse conhecimento, a gente pode criar riscos, né? A segurança, a funcionalidade, ventilação, iluminação, todo o conforto ambiental que o projeto precisa ter. E a gente vive nisso, né? Num trabalho que ele é desvalorizado, porque o cliente não reconhece esse valor técnico realmente e contrata pelo menor preço. Então, essa é uma realidade que a gente tem que lutar para mudar, né? Então, as nossas consequências quais são do mercado? A gente acaba tendo uma qualidade comprometida, muitas vezes os projetos são vendidos muito baratos e a execução não é feita à altura do que é necessário e cria uma concorrência desleal, onde realmente vira quase que um leilão de preços. Então, esses são pontos que a gente tem que tentar combater dentro do nosso mercado. Então, o que a gente quer falar é que a arquitetura de interiores é muito mais do que estética ou função. É a arte de moldar o presente, criando espaços que trazem significado e propósito para o nosso dia a dia, nos conectando com ambientes que inspiram bem-estar, estimulam a inovação e transformam a vida das pessoas. E com isso, Roberto vai terminar aqui a nossa fala, a nossa primeira fala. Bom, gente, só para concluir a apresentação que ficou sob responsabilidade da Comissão de Arquitetura de Interiores, então tem isso, né? A gente conseguiu, um dos pontos que foram muito interessantes é que na nossa proposta de formação da comissão, né, o nosso principal objetivo era estabelecer um diagnóstico qualitativo, né, da arquitetura de interiores. E depois que a gente convidou o Ricardo Botelho, a gente falou, não é só o qualitativo, precisa também do quantitativo. Pois é, então a gente teve a nossa comissão prorrogada, né, devemos encerrar aí no começo do ano com um trabalho que para nós já é extremamente gratificante. Lembrando que dos 7 membros, tem o Ricardo aqui na frente, tirando foto, tem o Adriano aí na terceira fila também. Então, somos uma comissão em peso na Conferência Internacional de Arquitetura. Ficamos muito felizes, porque demonstra o peso que nós acreditamos que a arquitetura de interiores deva ter. E também estamos em contato com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, provavelmente, Mato Grosso, provavelmente, que vão aí, né? Rio Grande do Sul já tem seu grupo executivo de arquitetura de interiores, Santa Catarina deve ter sua câmara temática e assim deve acontecer com outros estados. Já iniciamos reuniões em conjunto que é para fazer com que essa nossa luta pela valorização da arquitetura de interiores seja em nível nacional, né? Não basta só trabalhar o Sudeste e o Sul, precisamos todos vocês, né? Vocês perceberam que eu só falei de estados do Sul e do Sudeste, então pessoal do Centro-Oeste, pessoal do Nordeste, pessoal do Norte, se animem para montar as suas câmaras, seus grupos de arquitetura de interiores. Estamos totalmente abertos lá em São Paulo para dar um suporte para vocês, contar como é que a gente desenvolveu a nossa proposta de formação, né, que vocês podem, inclusive, se basear nela. Então, é muito importante que a gente tenha essa união entre todas as unidades da federação. E, de novo, ressaltar que quase não se fala de arquitetura de interiores em
grandes eventos de arquitetura. A gente tem os eventos, né? A gente tem as mostras, né? Mas elas são específicas de arquitetura de interiores. E num grande evento de arquitetura, pouco ou quase não se fala sobre arquitetura de interiores. Então, é muito importante estarmos aqui, né? Então, pretendemos que a nossa atividade tenha mais prestígio junto à sociedade. Precisamos de reconhecimento institucional. Precisamos do reconhecimento da academia para todas essas observações que já foram feitas aqui, né? Já falei, estamos atuando em colaboração com outros CAUs e precisamos consolidar as nossas propostas. Não basta só obtermos o diagnóstico, seja ele qualitativo ou quantitativo. Precisamos de ações, né, concretas para trabalhar a valorização do arquiteto que desenvolve arquitetura de interiores. E com isso eu passo agora a palavra para o Ricardo. Muito bom, minha gente. Quem aqui quer ganhar dinheiro? Que maravilha, não? Mas a realidade, será que é possível ganhar dinheiro com arquitetura de interiores? 40% dos arquitetos brasileiros, autônomos ou líderes de escritório, 40% ganham menos de R$3.000 por mês. 74% ganham menos de R$8.000 por mês. Não estou vendo lágrimas, significa que aqui temos os que ganham muito mais do que isso, né? Então, o nosso desafio aqui, rapidamente, é responder se podemos ou não ganhar dinheiro com essa atividade. Se você fosse um dirigente de uma área de vendas de uma empresa, o seu salário seria correspondente ao volume de negócios que você movimenta. Eu digo isso porque uma das dificuldades que os arquitetos têm é calcular o seu salário. E eu vou dar a vocês agora a receita para isso. A arquiteta Fernanda, ela movimentou R$10 milhões no ano em especificação de produtos e serviços. E ela retirou como renda R$70 mil no ano. Ou seja, o salário dela correspondeu a 0,7% do volume que ela movimentou no mercado. Entenderam? Então, o parâmetro que vocês precisam usar é quanto vocês representam no mercado e quanto você ganha correspondente a essa representatividade. Porque se você estivesse numa empresa dirigindo como CEO dessa empresa, o seu salário seria correspondente ao volume de negócios que você movimenta na empresa. Então, façam essa conta. Se morar em prédios altos, fechem a janela, porque o suicídio é iminente. Mas, a partir daí, você estabelece uma meta. Então, em 2026... ao invés de 0,7%, no caso da Fernanda, eu quero passar a 1,7%. Aí ela tem que analisar o perfil de cliente que ela está atendendo e, muito importante, os serviços que ela está vendendo. Então, no caso de Fernanda, que é um caso real, ela só vendia projeto. E ela passou para 1,7%, depois 2%, 3%, agregando serviços. Passou a cobrar para orçar, passou a cobrar para gerenciar projeto e passou a cobrar pela produção. E agora ela está montando uma empresa de empreita. Ela vai ser empreiteira também. Então, ela está completando o ciclo de empreender. Então, para a gente ganhar dinheiro aí, é preciso ter uma outra visão do seu negócio. Vocês vão entender por quê, não é? Eu não tenho esse dado atualizado do CAL, mas os meus estudos, a partir de dados do CAL, me dizem que nós temos hoje cerca de 235 mil arquitetos que são profissionais que têm o seu negócio. Não, perdão, que são cadastrados no CAL. E 160 mil exercem a profissão, seja como autônomos ou como líderes de escritório. E a gente tem que juntar aí também uns 30 mil designers de interiores, porque eles também estão concorrendo nesse mesmo mercado.
Então, eu estou falando de 190 mil profissionais. 85% desses profissionais são autônomos, 15% são empresas de arquitetura e 90% dependem do mercado residencial unifamiliar. Ou seja, você está numa luta no mesmo mercado. Todos os arquitetos estão lutando no mesmo mercado. E o interessante é que na faculdade não fizeram uma casa. Tem alguma coisa errada nisso, não é verdade? Por que será, não é? E aí, outro dado que vocês precisam avaliar, né? Que é por que isso acontece. Né? O quanto que a gente vai para o mercado que, na verdade, nem foi bem a sua preparação. Então, eu tenho 190 mil profissionais que atendem, em média, 8 clientes por ano. Esse é um dado dos meus estudos. Eu, há 30 anos, estudo a profissão arquitetura. Eu não faço outra coisa, a não ser isso. Ajudar a ganhar dinheiro, que esse é o nosso objetivo, né? E o investimento médio é R$60 mil. Isso é outra ilusão que se vende por aí, que é o tal mercado do luxo, né? Na verdade, o mercado real é esse que eu estou mostrando, porque é esse mercado que afeta a maior quantidade de profissionais do Brasil. Você está atendendo um cliente que vai gastar, em média, R$60 mil. Então, ele faz ali, dá uma reforminha ali no quarto, tal, na varanda, etc. Na verdade, é isso que nós estamos falando. Esse mercado, ele representa 91 bilhões de reais. Mas por que ele não é percebido assim? Nem pelo CAL ele é percebido assim. Por quê? Porque ele é um mercado pulverizado. São 190 mil pessoas fazendo esse mercado. Eu estou falando só do mercado de reforma e decoração. Só de reforma e decoração. Residencial unifamiliar. Movimentou no Brasil 91 bilhões de reais. Todo ano movimenta esse volume de negócios, né? Então, a gente está falando desse mercado... Opa, espera aí, vamos voltar aqui. Que tem como potencial o parque existente, né? São as moradias brasileiras. Nós temos 90 milhões de domicílios no Brasil. Esse é o parque. Porque o mercado de reforma e redecoração é o principal mercado que vocês atuam. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Ok, então, esse mercado é 90 milhões de lares que existem aqui no Brasil. Né? 0,2% dos brasileiros tem renda acima de R$100 mil por mês. 0,2% dos brasileiros. Nós somos agora 213 milhões, o último censo publicado pelo IBGE. Só 0,2% tem renda acima de R$100 mil por mês. Renda familiar acima de R$100 mil por mês. 0,5% tem entre R$50 mil e R$100 mil por mês. Então, o que nós temos, na verdade, nós estamos falando de 1 milhão de domicílios só que são potenciais para você trabalhar. Nós temos 90 milhões de domicílios, mas só 1 milhão desses domicílios pode ser seu cliente, porque o resto está lutando para comer. Se bem que tem uma parte que está preferindo fazer um rejuvenescimento, harmonização facial, em vez de trocar o sofá. Tem bastante gente também fazendo isso. É verdade, nós somos o terceiro maior mercado de estética do mundo. Não é? Isso também é uma realidade, né? Interessante. Nós temos 4 milhões de domicílios nas classes A e B, e com renda entre 15 mil e 25 mil. Na verdade, isso daria 21 domicílios para cada profissional. Vocês estão entendendo esses números? O que eles mostram ou não? Que a gente não vai ganhar dinheiro no mercado residencial unifamiliar. Não vai. Poucas pessoas vão ganhar dinheiro no mercado residencial unifamiliar. Você vai atender 20, se você tiver sorte, 21 clientes na sua vida. Esse número de 8 projetos por ano, muita gente pode até dizer assim, é muito, né? Porque tem muitas pessoas que atendem 2 clientes no ano, 3 clientes no ano.
Só que 50% dos profissionais arquitetos no Brasil não precisam da renda oferida com a arquitetura para sobreviver. Tem outras fontes de renda. Muitos deles aqui presentes, com certeza. Gente rica, né, que eventualmente não precisa disso. Né? Se a gente pegar os novos, né, esse é o número de lançamentos imobiliários no Brasil, foram 320 mil lançamentos no ano passado, 48% no Minha Casa Minha Vida, 42% baixo investimento e só 2% nas classes A e B. É isso que faz com que você tenha que cobrar cada vez menos para poder atender o cliente. Não é tabela de honorários, não é mal concorrência, não é o seu colega que está sendo mal concorrente, é a realidade. Então, para você ganhar dinheiro nesse mercado, ou você atende cliente rico, ou está fudido. E o problema é, atender o cliente pobre, fudeu, porque cliente pobre só indica cliente pobre. E nós sabemos que a indicação é a melhor maneira de conquistar um cliente. Muita gente diz aí que as mídias sociais... Vocês sabem qual é o valor médio cobrado por um projeto de quem capta cliente pelo Instagram? Porque tem um monte de guru aí, de consultor, vendendo, né, vai deixar você rico, te ensinando a postar no Instagram. Vocês têm ideia de quanto que se cobra? R$500 por projeto, por ambiente. Às vezes um ambiente de 20, 30 metros quadrados. Para você ficar rico com um cliente que... mas tem gente que diz assim, não, mas eu consegui pegar um projeto de 50 mil vindo do Instagram. Acredite, muito provavelmente essa pessoa foi indicada por alguém e ela foi ter primeiro contato com você lá na sua página do Instagram. Então, não é uma venda direta, né? É, na verdade, um processo em que a indicação é, sem dúvida nenhuma... Aliás, a indicação é a melhor maneira de vender qualquer coisa. Né? Essa aqui é a verdade. Né? E agora vem o pior de tudo. A geração Z não quer imóvel. Vocês viram isso? Os caras não querem imóvel, gente. Quer morar de aluguel. E outro dado importantíssimo, nessa classe de renda que a gente está falando, as mulheres têm menos de um filho agora. Menos de um filho. Eu sou de uma geração que as mulheres tinham 6,8 filhos. A minha mãe não chegou, mas a minha bisavó, por exemplo, teve 24 filhos. Só só um casal gêmeos, o resto tudo, e do resto tudo viveu pelo menos 1 ano, 2 anos. Então, essa é a realidade. Nós estamos vivendo com metragens cada vez menores e com pessoas que vão alugar imóvel. E quando você aluga imóvel, você não vai ficar alugando imóvel de 200 metros quadrados. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar um universo muito pequeno de clientes, né, na área residencial, que são os clientes ricos, né, que vão existir. Só que a minha experiência mostra, eu estou terminando já, a minha experiência mostra que arquiteto rico atende cliente rico, porque é o network. É ou não é? Tem muita gente rica aqui? Porque se você não for rico, você não vai atender cliente rico. Tem exceções, claro, mas na maior parte das vezes não tem. E, para corroborar aqui com o que a minha amiga Pierina estava mostrando, ou vocês vão para o mercado comercial, como ela já mostrou aqui, ou nós não vamos ganhar dinheiro. Precisa parar de achar que a arquitetura de interiores é só residencial unifamiliar. É preciso ampliar a nossa visão para que você vá para a área comercial. Ou vai atender clientes ricos, ou vai atender clientes e vender mais serviços para o mesmo cliente. Beleza, minha gente? Maravilha. Achei ótimo, vai complementar muita coisa. É um bom panorama do mercado nacional que a gente tem, né? Eu vou focar um pouco no mercado internacional.
A minha atuação, ela acontece de duas formas, basicamente. Eu tenho o meu escritório de arquitetura, mas eu represento também a International Federation of Interior Architects and Designers, que a gente comumente chama de AFI, que basicamente reúne a maior parte dos profissionais de arquitetura de interiores e design de interiores do mundo. Então, a gente tem uma boa representatividade do mercado. O título da minha palestra é esse, e a intenção é, além, obviamente, de complementar tudo que foi dito aqui, que eu concordo particularmente, é também de oferecer uma visão de futuro, um panorama para vocês poderem intervir. Eu acho que a gente, como profissionais, tem essa missão e a gente influencia diretamente a vida das pessoas. Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês ficam em espaços interiores? Exato, 90%. Essa pesquisa recente de Harvard, um estudo de habilidades cognitivas que eles estão fazendo, e a gente passa 90% do tempo em interiores. Se vocês forem pensar pelo dia de vocês já vão realizar isso. E eu gostaria de começar com um pensamento meu, mas uma provocação, de certa forma, porque vocês têm que se preparar para isso, e é que a arquitetura de interiores e também a arquitetura, de um modo geral, é global, ela é tecnológica, sustentável e fundamentalmente humana. E nós, como brasileiros, temos que fazer parte dessa narrativa, assumir um compromisso de ser protagonistas mesmo. A minha apresentação está separada em 4 partes. A primeira é a intuição em uma era de dados que a gente vive nesse momento. A segunda, as 2 forças, o mercado internacional, e dar um panorama sobre as inovações tecnológicas que a gente tem tido. Intuição em um mundo de dados. Hoje, a gente vive inundado, a gente tem informação a todo momento, desde que você acorda, você recebe informação pelo celular. A gente tem diversas ferramentas que a gente pode usar para projetar. Só que essas ferramentas, se elas forem usadas de uma forma equivocada, elas não vão produzir bons projetos. A intuição humana ela é muito importante, é fundamental. É aquele feeling que a gente tem de saber se um projeto está indo por um caminho bom ou se não está. A ergonomia, que já foi citada aqui, isso tudo, pelo menos até o momento, não tem em termos de máquina, seja inteligência artificial ou qualquer outra categoria, a máquina ainda não consegue reproduzir isso com fidelidade e com todo o cuidado e atenção que um humano tem. Nós, como profissionais, a gente tem que assumir o protagonismo dessa forma, acredito eu. E, inclusive, a gente está começando a cunhar um novo termo como inteligência aditiva, que a gente une a parte humana com a parte tecnológica como parceiros de projeto. Eu acho que é um bom meio de integrar tecnologia no projeto. As 2 forças que eu queria falar com vocês, fundamentalmente no mercado brasileiro, que eu acredito que seja, é a criatividade e a inovação. Até o próprio Capellini falou isso comigo presencialmente uma vez, que o Brasil, como um todo, tem profissionais muito criativos. Apesar da indústria não acompanhar isso, a nossa maior potência é a criatividade. E, aliado a isso, o brasileiro tem uma capacidade de inovar muito grande. E essa inovação se dá pela cultura, pela variedade de materiais que a gente tem, e também por a gente ser um país de proporções continentais, a gente tem variações culturais de estados, boa parte de vocês representando aqui. E, dando um panorama sobre o mercado brasileiro e os próximos passos, em termos de transferência de renda, alinhando um pouco com o que você disse, a gente está em 2º lugar, a gente está atrás apenas dos Estados Unidos, considerando os próximos 25 anos. E é um número muito bom que, agora que a gente está num momento de transferência, até chegar a esses 25 anos, de 9 trilhões de dólares. Isso está na mão de algumas pessoas, como você me disse ainda há pouco, mas nós, como os profissionais, temos que saber onde o dinheiro está movimentando, porque é isso que vai fundamentar as pesquisas que a gente desenvolve e conseguir desenvolver projetos melhores, seja o de cunho social ou os projetos cotidianos que a gente tem também. E, obviamente, como já foi dito, o Brasil ainda carece de número de dados e as regulamentações ainda, principalmente para interiores, estão evoluindo, mas o mercado residencial é muito forte. A gente tem que olhar também para esses outros mercados. Eu, especificamente, atuo mais fortemente na aviação, na minha atuação profissional, mas existem um leque muito grande de áreas que a gente pode focar. Hospitalar, por exemplo, é uma área incrível. Em termos do mercado internacional, eu queria falar de 4 áreas específicas.
todas elas têm semelhanças e diferenças com o Brasil. Eu acho que é interessante a gente comparar. Eu queria falar do Reino Unido, primeiramente, dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. E, sobretudo, fazer um comparativo em termos econômicos, para a gente entender como a economia move a arquitetura também. No Reino Unido, a gente tem uma integração acadêmica muito forte. A Royal Academy of Arts, tem University of Arts. Todas elas estão muito integradas com a prática projetual. E eles têm um foco muito grande no ensino. E, ao mesmo tempo, eles têm uma ênfase grande em preservação de patrimônio. E a arquitetura está muito ligada a isso. É uma informação muito relevante e, inclusive, define a prática deles lá. Como até o Spina chegou a comentar, boa parte dos projetos são de retrofit ou reformas que a gente faz. É uma coisa que acontece muito no Reino Unido. Agora, especificamente, eles estão num momento econômico não tão favorável e eles fazem parte apenas com 3,8% no patrimônio mundial, em termos de riqueza. É um número bem pequeno, se a gente for comparar com a história do Reino Unido. Eles estão muito embaixo agora. E a previsão que a gente tem para os próximos anos é que eles cresçam por volta de 8%. Então, o mercado de lá tem que fazer uma autoanálise e ver os caminhos que eles podem seguir. Se a gente for comparar com o cenário brasileiro, a gente está numa situação muito melhor mesmo. E acho que por que a gente não investe tanto, né, na arquitetura de interiores com isso? É um dado que, para mim, é alarmante, por estar nos dois mercados. Nos Estados Unidos, eu acho que é o mercado mais promissor. Eles estão muito focados no desenvolvimento tecnológico, sobretudo nos escritórios grandes, como o Gensler, por exemplo. Um dado relevante e recente é que 72% do faturamento do Gensler vem de arquitetura de interiores. Essa informação é de semana passada, inclusive. E hoje, os Estados Unidos e a China, eles têm a maioria do patrimônio em termos de riqueza do mundo. Os Estados Unidos com 34%, a China já falo para vocês, com o avanço, e eles vão crescer 28% nos próximos anos. E eles estão muito focados na arquitetura e no design baseado em evidência. Na coleta desses dados, a gente poder fazer um interior, ao invés de usar puramente estética e o que a gente acha, só a intuição, eles usam a combinação da intuição com os dados. Eu acho que isso é fantástico, é a forma que a gente escolheu para trabalhar, inclusive, e fundamenta as escolhas, e até importante quando a gente vai defender as nossas soluções de projetos para o cliente, poder estar fundamentado em outras coisas além, pura e simplesmente, da nossa experiência e prática profissional. Na União Europeia, a gente tem um movimento interessante, a força motriz deles é a diversidade cultural, e eles estão também incentivando muito a integração com a sustentabilidade. Isso vem até do governo, eles estão definindo novos protocolos de segurança. Oi, Esther. Falando de você aqui. A gente está definindo protocolos de sustentabilidade e aplicando isso diretamente nos interiores e também na arquitetura de um modo geral. E uma coisa que é interessante é que tem uma relação muito próxima com o design industrial também. A indústria e a arquitetura estão fortemente ligadas. Isso resulta em projetos melhores porque você tem uma fidelidade maior. Inclusive, a Mariana estava comentando ontem na palestra dela que um dos marcos do escritório do estudo MK27 é que eles conseguem ter o controle do processo até certo ponto. Eu acho que essa integração com a indústria é muito importante. A China é um mercado muito promissor. Eles estão investindo muito forte em tecnologia, e quando eu digo tecnologia, eles já estão numa etapa além do Building Information Modeling, que é o BIM, que alguns escritórios praticam aqui, ainda não tem uma adoção muito ampla. A gente já está trabalhando com Digital Twins, que incorpora também a manutenção dos edifícios e dos interiores que a gente produz. E é interessante no mercado chinês também a integração com a artesania. Eles ainda tentam preservar a cultura deles, o método de fazer ancestral de muitas vezes, e isso também é encorajado pelo governo. E é encorajado fortemente, inclusive, com incentivos financeiros. A China hoje tem 20% do patrimônio global de riqueza, né? E o prognóstico é que um aumento de 19% nos próximos anos. A última parte é sobre as inovações tecnológicas. Um panorama para vocês. 41% dos arquitetos do Reino Unido estão usando AI, que é a inteligência artificial, durante o processo de projeto.
O recorte de inteligência artificial que eu gostaria de sugerir a vocês é não pensar somente nas imagens, mas usar como um parceiro de projeto fundamentalmente para análise. A quantidade de dados que a gente tem como humanos, a gente não consegue analisar com clareza. E a gente usar a IA para isso, eu acho que é um bom caminho para a gente seguir. E 43% desses profissionais acreditaram que houve um aumento de eficiência na prática profissional deles. E 54% ainda quer continuar a implementar soluções de AI no escritório nos próximos anos. Isso também a gente consegue ver nos Estados Unidos. A AIA, que é parceira do CAL também, conduziu uma pesquisa sobre isso. E nos Estados Unidos, 6% estão usando, de acordo com a AIA, 6% estão usando AI e 20% está no processo de implementação. Então, é um mercado crescente. E 78%, um número considerável, deseja implementar isso nos próximos 2 anos. E essa é uma pesquisa da McKinsey, que é uma das casas que eu respeito profundamente, sobre o futuro do trabalho na arquitetura e no design. E a McKinsey tem como previsão que 50% do trabalho de design vai ser acelerado ou suportado por IA nos próximos anos. Mas a autoria e a criatividade vai continuar se relacionando com o humano. É a questão da intuição que eu te falei, da nossa prática profissional, do repertório. E quem quiser ter acesso a diversas informações, pode escanear o QR Code. Esse link vai direto para um formulário do OFI para receber gratuitamente esses insights que a gente tem. A gente normalmente compartilha por newsletter, mas também podem Instagram e tudo, podem me procurar para saber mais informação. Mas a gente está muito focado nesse desenvolvimento tecnológico. Inclusive, a gente espera lançar nos próximos meses uma plataforma que vai integrar não somente esses conhecimentos em termos de dados, mas também vocês, profissionais, vão poder se relacionar com outros profissionais de diversos países e também receber mentoria de estrelas da arquitetura que a gente considera, como Patrick Schumacher, Steve Leung, da Ásia, entre outros. Meu tempo acabou. Ô, gente, então, finalizando mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês aqui nesse evento da Conferência Internacional. Lembrando que nós, lá da Comissão em São Paulo, estamos à disposição de vocês. Lembrando que nós, lá em São Paulo, da Comissão, estamos à disposição de vocês. E vocês são arquitetos de interiores e que já pararam várias vezes para pensar, puxa, o que é que o Conselho está fazendo por nós? Tem gente, não só em São Paulo, pelo Brasil, lutando pela valorização dos arquitetos que fazem interiores. Obrigado mais uma vez.